E aí, galerinha, beleza? Vamos aqui agora para o nosso módulo de embriologia, tá certo? Esse módulo de embriologia é um módulo muito importante, tá bom? Cai em prova, cai. Não cai com tanta frequência no Enem, tá? Mas como a gente vê que o Enem, na verdade, é uma prova que ela muda constantemente, graças a Deus, né? E ela está apelando cada vez mais para a ideia conteudista e a gente torce para isso, porque privilegia você que está estudando. Então vamos começar a ver embriologia de uma forma bem mais concisa, de uma forma bem mais detalhada, tá certo? Essa é a primeira aula de embriologia, a gente vai estudar os tipos de ovos, tá bom? Mas antes de eu falar sobre tipo de ovos, eu queria que você prestasse atenção nessas considerações iniciais aqui. Vê só, galerinha, rapidinho. Como é que tudo começou? Tudo começou da seguinte forma. O espermatozoide encontra-se com o óvulo, tá certo? E vai ocorrer o processo de fecundação. Esse processo de fecundação, ele é concluído quando o núcleo do espermatozoide, chamado de pronúcleo masculino, se fusiona, se junta com o núcleo do óvulo, chamado de pronúcleo feminino. E essa junção dos dois núcleos nós chamamos de anfimixia. Anfimixia é a união do pronúcleo masculino, espermatozoide, com o pronúcleo feminino do óvulo, tá certo? Daí eu vou sair de dois núcleos haploides e formarei um núcleo diploide, numa célula única chamada de célula-ovo ou zigoto. Então, toda vez que eu falar aqui tipos de células-ovo, entenda como tipos de zigotos, ou seja, o produto da fecundação, o produto da anfimixia. Obviamente, todas essas células que eu vou falar aqui para você são células diploides, tá certo? Porque são zigoto. O zigoto, ele vai sofrer o processo de clivagens, de divisões celulares, posteriormente vai se implantar no útero materno, dar a origem à ideia de embrião e posteriormente, após 3 meses de gravidez, a ideia de feto. Tá bom? Beleza? Mas por enquanto eu vou falar aqui nessa aula especificamente com os tipos de ovos, ou seja, os tipos de zigotos ou célula-ovo. Beleza? Tranquilo? Então, vê só, para a gente começar a falar sobre tipos de zigoto e tipo célula-ovo, quero que você olhe para o nosso quadro aqui. Vê só. Tipos de ovos e segmentações. Vamos lá. Tira um pouquinho a vista do quadro e olhe para mim novamente. É melhor. Vê só. Essa célula-ovo ou zigoto, ela vai sofrer várias segmentações. E segmentação na embriologia nós chamamos de clivagens, divisão celular. Segmentação, divisão celular chama de clivagem. Toda célula ovozigoto é inerente a ela sofrer várias segmentações, várias divisões. O tipo de segmentação que essa célula ovo vai ser submetida classifica ela. Então existem dois tipos de segmentações: a segmentação holoblástica e a segmentação meroblástica. Qual é a divisão, qual é a diferença entre elas? Bem, a segmentação holoblástica, todo, blastos, célula jovem, ocorre em toda a célula-ovo, ou seja, todas as partezinhas da célula-ovo serão divididas e vão dar origem a novas células. A divisão meroblástica é aquela onde alguma parte do ovo não vai ser dividida. Somente uma parte do ovo vai ser segmentada e vai dar origem a células. Então, uma parte do ovo vai sofrer divisões celulares e outra parte do ovo não vai ter divisões celulares. Aí você fala, peraí, Tiago, tudo bem. Eu entendi. Divisão holoblástica é quando toda a célula ovo-zigoto vai sofrer divisões e a divisão meroblástica é aquela onde apenas uma parte da célula ovo vai sofrer segmentação. Mas o que é que vai fazer com que ocorra uma divisão e não ocorra a divisão? O que é que está acontecendo? O que é que tem na célula ovo que vai evitar que ocorra uma divisão celular? Ou seja, o que é que tem na célula ovo que vai promover a divisão meroblástica, né? Bem, é o seguinte, é o vitelo. O vitelo é o alimento do embrião. E quanto mais vitelo se tem nessa célula ovo, menos segmentação se tem. A presença do vitelo na célula ovo, ele atrasa a segmentação. De modo que eu poderia já adiantar para você da seguinte forma. Os ovos, ou célula ovo, ou os zigotos, que tem pouco vitelo, existe uma segmentação mais rápida em todo o ovo. E aquelas células ovo ou zigotos que têm uma grande quantidade de vitelo,
tem uma segmentação parcial. Apenas uma parte do ovo, aquela parte do ovo que tem menos vitelo, vai ser segmentada, enquanto a parte do ovo que tem mais vitelo não será segmentada ou será segmentada muito lentamente. Tá certo? Então a presença do vitelo atrasa a segmentação. Beleza? Na paz, de posse dessas informações, vamos olhar aqui os tipos de ovos. Olha para o nosso quadro. Vê só aqui, ó. Tipos de ovos e segmentações. O primeiro ovo que a gente vai trabalhar aqui, o primeiro zigoto, é o ovo isolécito, oligolécito e alécito. Primeira coisa a entender é que esse sufixozinho lécito, deixa eu pegar aqui. Esse sufixozinho lécito quer dizer vitelo, tá certo? Então toda vez que você vê essa palavrinha lécito, eu estou falando a respeito de vitelo. E os ovos são classificados de acordo... Vitelo. E os ovos são classificados de acordo com o tipo de vitelo que se tem. Se tem muito vitelo, megalécito. Se tem pouco vitelo, oligolécito. E assim vai. Tá bom? Então essa palavra lécito quer dizer vitelo. Beleza? Então vê só. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Os ovos isolécitos, oligolécitos ou alécitos, ou seja, que tem uma quantidade igual ou pouca quantidade, ou não tem vitelo, vai sofrer uma segmentação holoblástica. Veja só, se uma segmentação, se uma divisão holoblástica, quer dizer que todo esse ovo aqui que você está vendo vai ser dividido em várias células. Está aqui. Sendo que essa segmentação é uma holoblástica igual. Isso quer dizer o quê, Tiago? Que todas as células decorrentes dessa segmentação terão basicamente o mesmo tamanho. Quando você olha essa mórula aqui, que eu vou explicar depois o que é mórula, tá certo? Já é o embrião, todas as células possuem o mesmo tamanho, ou praticamente o mesmo tamanho, iguais, uniformes. Daí essa segmentação chamada de segmentação holoblástica igual. Aonde ocorre essa segmentação, professor? Ocorre nos equinodermos, né? Beleza? E nos mamíferos. Equinodermos, tá lembrado, né? Aquele grupo lá da zoologia antes dos cordados, não é isso? Beleza? Estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, lírio do mar, tá certo? Todos eles, equinodermos e mamíferos, nós temos a segmentação holoblástica igual. Existe o segundo tipo de ovo, chamado de ovo heterolécito ou mediolécito. É aquele que tem uma quantidade mediana de vitelo. E o interessante nesse tipo de ovo é que eu posso observar aqui dois tipos ou duas partes no mesmo ovo. Uma região chamada de polo animal, que é o local onde não tem o vitelo, e o local onde tem uma maior concentração de vitelo, chamado de polo vegetativo. Tá certo? Você acha que vai ocorrer uma maior segmentação no polo animal ou no polo vegetativo? No polo animal, lógico. Falei para você, o vitelo, ele atrasa a segmentação. Então o que acontece nesse tipo de ovo aqui, o heterolécito, que tem uma quantidade diferencial de vitelo, ou uma quantidade mediana de vitelo? O local onde não tem o vitelo, ou seja, o polo animal, vai sofrer segmentações mais rápidas. Consequentemente, vão ter células bem pequenas. Enquanto o local onde tem o vitelo vai ocorrer uma segmentação mais lenta, portanto formar células maiores. Então quando eu olho para isso aqui, ó, eu vou ver aqui uma segmentação holoblástica, ou seja, todo ovo vai ser dividido, mas é uma segmentação desigual, tá certo? Na parte do polo animal eu vou ter células menores, enquanto na parte onde era o polo vegetativo eu vou ter aqui, células maiores. Essas células menores receberão o nome de micrômeros. E as células maiores receberão o nome de macrômeros. Tá feio demais. Deixa eu apagar esse macrômero aqui que tá muito feio. Pronto. Células maiores receberão o nome de macrômeros. Micrômeros e macrômeros, tá certo? Beleza?
Então, essa aqui é a segmentação holoblástica desigual, tamanhos diferentes. O que é que ocasionou esses tamanhos diferentes? O vitelo, o polo vegetativo e o polo animal, tá bom? Ocorre em peixes e em anfíbios, certo? Beleza? Na paz. Vamos ver agora o próximo tipo, próximo grupo. Ovo megalécito ou telolécito. Bem, já está vendo o nome logo, né? Ovo megalécito é aquele ovo que tem uma altíssima quantidade de vitelo, tá certo? De modo que eu vou permanecer tendo aqui o polo animal, sendo que o polo animal vai ser bem pequeno, enquanto o polo vegetativo ele tem muito vitelo. Mas veja só, esse polo vegetativo do ovo megalécito tem tanto vitelo, que não dá para ocorrer segmentação nele. Não ocorre segmentação dele devido à altíssima quantidade de vitelo. Então, em vez de ser uma agora segmentação holoblástica, será uma segmentação meroblástica. Somente uma parte do ovo vai sofrer a segmentação. E eu pergunto para você, qual? O polo animal, o polo que não tem vitelo. Beleza? Tranquilo? Essa segmentação é chamada de meroblástica discoidal. Por quê, Tiago? Porque ela ocorre no polo animal e como o polo animal ele é bem pequenininho aqui, quando a gente olha esse embrião, nós observamos uma certa estrutura em forma de disco aqui em cima, tá certo? Aí a gente chama esse disco de disco embrionário. Disco embrionário. Disco embrionário. Disco embrionário, tá certo? Aí C, segmentação meroblástica discoidal devido a essa morfologia, essa aparência com disco. Isso ocorre em quem, Tiago? Em aves e em répteis. Aves e répteis, tá certo? Aves e répteis têm esse tipo de ovo, tá bom? Depois eu vou ter agora aqui, ó, o ovo centrolécito. Esse ovo centrolécito quer dizer que existe uma grande quantidade de vitelo no centro do ovo. Já na região periférica do ovo, não tem essa quantidade toda de vitelo. Tá certo ou tá errado isso? Tá mais ou menos certo isso aí, tá certo? Como é que funciona esse processo, Tiago? A segmentação que ocorre nele é uma segmentação chamada de meroblástica superficial. Por que superficial, Tiago? Porque a segmentação vai ocorrer apenas na superfície do ovo, que é a superfície que não tem o vitelo. Quando você olha para aqui, você vai ver todas as células superficiais bem divididas, mas o meio continua com grande quantidade de vitelo, tá certo? Isso ocorre em artrópodes, especificamente em insetos, tá bom? Eu quero que você olhe para mim, aqui. Veja só, galerinha, preste atenção na seguinte ideia aqui. Jogo rápido. Essa quantidade de vitelo diferencial, ela é necessário para o tipo de vida do determinado embrião. Por exemplo, quando a gente fala assim, ovo megalécito ou telolécito, um ovo que tem uma grande quantidade de vitelo. Aquela quantidade é tão grande que não ocorre nem, na verdade, segmentação. Então preste atenção, isso ocorre em quê? Naqueles animais que têm ovos com casca, por exemplo, aves e répteis. Mas por que, Tiago? Pense bem, o embrião está isolado pelo ovo, então o embrião está isolado lá dentro. Não tem ninguém, não existe uma mãe para fornecer alimento para ele. Se não existe ninguém para fornecer alimento para ele, que é o alimento dele? O vitelo. Então lá dentro daquele ovo, ele é obrigado a ter uma reserva nutricional muito grande. E essa reserva nutricional é exatamente o vitelo em grande quantidade ali. Então os ovos telolécitos ou megalécitos com grande quantidade de vitelo ocorrem em aves e répteis. Já os ovos heterolécitos ou mediolécitos, uma quantidade mediana de vitelo, tá certo? É naquele tipo de animal, por exemplo, onde parte da gestação ele precisa do vitelo, mas outra parte não, porque já consegue se alimentar. É o caso, por exemplo, dos peixes e anfíbios. O alevino, que é a larva do peixe, e o girino, que é a larva do anfíbio, no início da sua fase larval, eles eles dependem nutricionalmente, quase que não sai, tá certo, do vitelo. Mas depois que eles chegam na certa fase larval ainda, eles já adquirem a capacidade de predação. Já conseguem se alimentar de outros seres vivos, pequenos ainda assim.
beleza? Mas já conseguem se alimentar, beleza? Então esse vitelo tem que ser uma quantidade diferencial, uma quantidade moderada, até o ponto que ele precisa, posteriormente que ele adquire a predação, não precisa mais disso, tá certo? Beleza? Eu quero que vocês gravem muito bem isso, que esteja muito claro na mente de vocês essa ideia. Tá bom, galerinha? Essa aula é sobre os tipos de ovos. Próxima aula a gente vai falar agora sobre desenvolvimento embrionário. Até a próxima, a gente se encontra daqui a pouquinho. Tchau, tchau.